Então, pelo que nós entendemos, a questão auditiva, né? Eu tenho uma perda auditiva, é diferente de ter um TEPAC. Conseguem nos clarear isso? Porque os pais normalmente têm essa dúvida, né? Então, olha, mas é uma perda? Então, mas ele ouve quando nós encaminhamos, né? Vamos fazer... Ele fez o teste da orelhinha. Isso, começa a justificar. Exato. Ele fez o teste, Andressa, eu percebo que ele ouve, não precisa não. Então, são condições diferentes, né? São etapas diferentes da audição, na verdade. Então, para que eu possa ouvir, eu preciso ter aqui meu aparato auditivo 100%. Então, eu ouço 100%. Então, a minha audiometria, que é aquele exame que todo mundo deve fazer, principalmente as crianças, né? Importante falar isso também. Principalmente as crianças em fase escolar devem fazer uma audiometria, que é o exame da audição, todo início de ano letivo. Porque, às vezes, a gente não dá atenção para a audição, porque ela é uma deficiência do sistema silenciosa, né? Então, você não vai perceber, você não vai ver, aparentemente. Então, a audiometria vai me dizer se eu estou ouvindo. Então, eu ouço até o som mais baixinho, meu filho ouve. Mas o processar do som é outra etapa. Seria uma etapa mais acima, né, da audição. Então, eu ouvi, mas eu consigo processar, eu consigo discriminar, eu consigo saber que um som é alto, um som é baixo, eu consigo compreender a minha professora quando está um ruído na sala de aula. Isso é processar o som. Isso é diferente de ouvir. Então, eu ouço, mas eu consigo processar, entender, né? Então, a gente fala dentro da audiologia que a orelha escuta, mas quem compreende é o cérebro, né? Então, na verdade, a audição, ela não é só aqui na orelha, ela é todo esse caminho, um processo muito específico e cheio de partes ali que vão cada uma fazer uma função para que a gente possa ter essa compreensão toda. E é bem complexo, né? O que ouvimos em uma orelha processa em outro lado do cérebro, exatamente. aqui e ali. Então, são conexões importantes e tem lobos, né? Que são mais responsáveis por essa... E aí eu fiquei pensando, então o exame de audiometria, ele é um exame que, como que ele procede? Como que ele funciona? Então, para a mãe, você deu agora até a sugestão, né? Para fazer esse exame, ele é simples, ele é tranquilo para ser feito, como funciona? Isso. A avaliação da auditiva da criança, né? Ela passa por 3 exames básicos ali, né? 2 exames básicos, na verdade, que é a audiometria e a impedanciometria. São exames que avaliam aqui o ouvido. Se essa criança está ouvindo bem, se ela não tem secreção, catarro no ouvido, né? Às vezes a criança está sempre muito trancada, resfriada, e essa secreção que tem no nariz pode ter lá no ouvido também. E aí eu ouço menos por conta disso. Então, a audiometria e a impedância são exames que devem ser feitos de rotina na criança. Eles são exames básicos e tranquilos de fazer. A criança vai colocar um fone de ouvido, vai ficar na cabine auditiva e vai ouvir o som. Quando ela ouve, ela vai responder. Aí, para cada idade, tem uma forma de aplicar esse teste, né? Ou responde apertando o botãozinho, ou responde colocando uma pecinha colorida. Aí vai depender da criança, a necessidade dela, né? Mas é basicamente isso. Ouvi, tenho que responder de alguma forma que eu ouvi. Essa é a audiometria. E a impedanciometria que vai avaliar se eu tenho secreção no ouvido, se essa passagem aqui na minha orelha está livre, né? Também um exame bem simples, essa impedanciometria não precisa da resposta da criança. A criança fica quietinha ali e o aparelho faz todo o exame, né? E a partir desses 2, havendo a queixa, eu posso solicitar o processamento auditivo. Daí ele é uma avaliação bem mais específica e longa, né? Demando vários testes e avaliações mais diferenciadas ali para avaliar as habilidades dessa criança. Mas no básico é a audiometria, que ele tem que fazer todo ano. O ideal é fazer todo ano. Todo começo de ano letivo, faz uma audiometria para ver como tá. Assim como vai no oftalmo e observa visão, assim como vai no médico e vê se está crescendo, se tem o peso adequado, a audiometria, a audição também deve ser acompanhada e avaliada, né? Muito interessante. E existe uma maturação, né, de todo esse aparato biológico, fisiológico, estrutural da criança, que deve ser respeitado para então fazer
uma avaliação do processamento auditivo central, é isso. Então, existe uma idade também adequada para fazer esse tipo de investigação. Sim. Porque para que eu possa avaliar a via auditiva dele, né, esse processo de avaliar o som, eu preciso esperar que ele tenha a maturidade mínima. Então, para a gente pensar lá do começo, quando o bebezinho nasce, ele já nasce ouvindo. Então, o aparato auditivo já está 100% quando ele nasce. Tanto que a gente faz o teste da orelhinha, né? Para ver se ele está ouvindo 100%. Só que ao longo desses primeiros 7 anos de vida, essa via auditiva vai crescer em tamanho, vai ganhar células, vai ganhar conexões, neurônios, assim como todo o sistema cerebral vai amadurecer. Então, eu preciso aguardar até os 7 anos para que eu possa fazer a avaliação do processamento auditivo central dela, porque com 7 anos essas habilidades já deveriam estar prontas. Então, consigo avaliar e quantificar se isso está dentro do adequado ou está atrasado. Se está atrasado, preciso intervir. Se está adequado, só acompanhar. E aí, o ideal do processamento é que também, de tempos em tempos, seja reavaliado. Pelo menos até chegar ali na adolescência, 15, 16 anos, que é onde se completa mesmo o processo de maturação da via auditiva.